Bom dia a todos. Nós estamos reiniciando a nossa catequese da carta aos Filipenses 1:22. E atrasamos-nos um pouco por causa da internet, que resolveu falhar exatamente nesta hora. Então vamos lá, continuando o progresso do Evangelho. Mas, se viver no corpo é útil ao meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e consolação da vossa fé. Assim, a minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. A avaliação do apóstolo Paulo a respeito da vida foi o que concluímos na semana passada. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. E se viver é Cristo, e aqui sou útil, continuo nesta vida, na continuidade do trabalho missionário, andando de cidade em cidade para levar o anúncio do Evangelho. E ele desejava ainda, quem sabe, uma ocasião de retornar a Filipos e ver aquele povo com o qual Paulo tinha um vínculo de grande afeto. E a carta deixa entrever esta atitude do apóstolo. Cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar e no qual sabeis que eu continuo até agora. Assim, persevere. Palavra que é dirigida aos filipenses, mas nenhuma palavra de Deus deixa de ser atual e dirigida àqueles que agora estão escutando. Perseveremos, é o que o apóstolo diz. E se existe força contrária à nossa fé, perseveremos e acabaremos por trabalhar aqueles que não creem, dando motivo para crerem. E dando motivo ainda maior para aqueles que já creem de continuarem também perseverando no caminho de Cristo, nosso Senhor. Por isso, voltemos o nosso coração para Cristo e digamos juntamente com o apóstolo Paulo, perseveremos, porque para nós viver é Cristo, morrer é lucro. Capítulo 2. O exemplo da humildade de Cristo. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a nossa alegria, permanecendo unidos, tendo o mesmo amor, uma só alma, mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou de vanglória, mas que a humildade
vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Se também nos é possível a consolação de Cristo, comecemos pela humildade. Considerar os outros superiores a nós. E se isso nos fosse muito difícil, nós temos exemplos para seguir. O apóstolo nos chama a seguir esses exemplos. Então, dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. E agora vem o exemplo do próprio Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Maravilha de proposta do apóstolo. Certamente, isto deveria ser um hino que era cantado na comunidade. E o apóstolo aproveita para transmitir. Mas de qualquer maneira, a maravilha é esta. Nós temos onde nos mirar para seguir o exemplo. Ele, de condição divina, se rebaixou, assumiu esta condição de escravos. Nós, na condição de escravos, não vamos viver na humildade, considerando até os outros superiores a nós, para servirmos. Que maravilha se este sentimento fosse o sentimento buscado por todos. Apesar da fragilidade da vida humana, não haveria comunidade que não brilhasse pelo seu testemunho de fé. Porque seria um testemunho que começaria pela humildade das pessoas. Quando o foco da nossa atenção é exatamente servir como Cristo serviu, tudo serve para o aprofundamento. Quando o nosso foco são outras coisas, quem sabe o nosso serviço, querendo que os outros nos considerem, aí é o orgulho que está sendo o foco. Mesmo em grandes trabalhos, comunidades com grandes trabalhos, sobretudo o trabalho material, no sustento da comunidade, de repente, as pessoas se perdem e vira uma competição. E nessa competição é o exemplo de Cristo que não é visto. Mas olhemos nós, vigiemos, para que, considerando os outros até superiores a nós, nós sigamos este caminho e construamos uma comunidade cheia de fé. Perseverança. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor, vós muito mais agora, na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós querer e executar. Nada é nosso, tudo vem de Deus. Aliás, como vimos na carta aos Romanos, todo dom perfeito vem do alto. E realmente, tanto a motivação, querer, como a ação, executar, isto vem de Deus, vem de Cristo nosso Senhor.
poderíamos nos desanimar nestes tempos de isolamento. E pensando assim, quantas pessoas, pelo isolamento, habituaram-se a ficarem distantes da comunidade. Este hábito é pernicioso, porque é um mau hábito. E as pessoas podem considerar que a comunidade tanto faz como tanto fez. E perdeu o valor? Nada disso. Quem nos motiva é o Senhor. Ele nos dá querer. E quem nos move para a ação é o próprio Senhor. Ele nos dá executar. Então, na nossa oração, peçamos, Senhor, que a nossa motivação jamais se perca. E que nós possamos agir de qualquer maneira. Agir é possível em qualquer circunstância. Tanto na oração fervorosa por todos, como a nossa parte no anúncio do Evangelho. Nós não precisamos estar perto dos outros. Nós podemos muito bem telefonar. Tanta asneira se envia por WhatsApp. E poderíamos evangelizar. Queiramos e hajamos. Assim o Senhor nos inspira. De Deus vem esta maravilha. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, e não ter trabalhado em vão, ainda que tenha que derramar o meu sangue sobre o sacrifício. Em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também, alegrai-vos, regozijai-vos comigo. Esta deve ser a nossa perseverança e a nossa luta. Regozijemo-nos, porque vivemos a fé. Não sejamos superficiais, a ponto de nos entristecer pelas situações do mundo presente. Ninguém se esqueça que já houve tempo pior, que já houve guerra e epidemias com muito menos esperança de superação em tempos passados. Agora temos uma epidemia lastimável. Morreram muitas pessoas, um grande luto para todos nós. Mas nós confiamos em Deus. Os que já partiram foram para junto de Deus, essa é a nossa esperança. Os que ficamos na confiança do Senhor. Nem nos amedrontamos com a epidemia, embora tomemos todos os cuidados. Não nos amedrontamos por quê? Porque para nós viver é Cristo, morrer é lucro. Não é o que São Paulo nos disse? Então perseveremos. Espero no Senhor Jesus enviar-vos dentro em breve Timóteo, para que me traga notícias vossas e eu me sinta reconfortado. O afeto de São Paulo pela comunidade de Filipos era um grande afeto, a ponto dele ter essa consideração, enviar aqueles que mais o auxiliavam. E Timóteo era um deles, que vai visitar Filipos e vai trazer para ele notícias. Paulo estava na prisão, ninguém se esqueça. E preso, ele estava como que livre para amar a comunidade, para anunciar por escrito, para enviar Timóteo, para esperar notícias. Nós também jamais poderíamos ficar presos.
Ninguém nos prende. O Evangelho nos liberta acima de tudo. Todos os demais buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, conheceis a sua inabalável fidelidade. Tal como um filho ao pai, ele se dedica comigo ao serviço do Evangelho. É ele que eu pretendo enviar-vos, logo que eu puder entrever o desfecho da minha causa. Aliás, confio no Senhor, que também eu irei visitar-vos em breve. E assim, Timóteo, com essa consideração, vai manifestar a consideração do apóstolo por aqueles que estão na comunidade. Esta sensibilidade e delicadeza deveria estar em nós. Nós somos visitados pelos apóstolos e os seus sucessores. De que maneira? Pelo bispo diocesano, pelo apóstolo Pedro, o bispo de Roma, que constantemente nos dirige a palavra. Ainda estes dias, com uma carta preciosa, chamou a igreja inteira, e vamos tomar conhecimento dessa carta sem dúvida nenhuma, falando a respeito do nosso amor à Sagrada Escritura. Uma carta até breve, para que a igreja tenha sempre esse alimento delicado da parte do Papa e delicado da nossa parte, ter o coração feliz por isto, ler este assunto e amar ainda mais o que a Bíblia nos fala, como estamos fazendo na catequese. Julguei necessário enviar-vos o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, que designastes para assistir-me nas minhas necessidades. Ele estava com saudades de todos vós, visivelmente preocupado por terdes tido notícia da minha doença. De fato, esteve mal às portas da morte, ou melhor, notícias da sua doença. Esteve mal às portas da morte, mas Deus teve compaixão dele, e não somente dele, também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre aflição. Esta é a razão por que procurei enviá-lo antes, para que vendo novamente vos alegreis, e eu também fique menos preocupado. Portanto, acolhei-o no Senhor com toda alegria. Tratai com grande estima homens assim, porque foi pela causa de Cristo que ele esteve próximo da morte. Arriscou a própria vida para prestar-me serviços que vós não podíeis prestar em pessoa. Lembram-se no início da carta que Paulo agradece porque a comunidade de Corinto fez uma coleta e enviou para suprir as necessidades do apóstolo na prisão. Quem trouxe foi Epafrodito. Agora, até depois de enfermidade, de sofrimento, porque ele assistiu ao apóstolo na prisão e certamente deveria enfrentar humilhação e maus tratos, como era comum nessa situação naquele tempo. Pois bem, Epafrodito há de ser a consolação da comunidade de Filipos, como estava sendo a consolação do apóstolo Paulo. Delicadeza de pensamento que nós devemos imitar sempre. No mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever as mesmas recomendações, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós é conveniente. Alegrai-vos no Senhor. Pergunta. Era Timóteo quem escrevia e enviava as correspondências? Provavelmente não. No final da carta,
Vamos ver se nós achamos aqui rapidamente, não é? Ou é Tíquico, ou é um outro. Mas nós vamos ver no final se ele cita, como na carta aos Romanos, que nós vimos, no finalzinho estava lá escrito: agora eu, Tíquico, o outro, também vos saúdo. Eles anotavam. Paulo ditava as cartas. Paulo não escrevia. Não era analfabeto, mas era penoso e pensando e escrevendo, porque escrever era muito cansativo. Como já lembramos em outra catequese, a língua grega, e isto tudo foi escrito em grego, não é uma língua de escrita cursiva, que você começa uma palavra e não precisa tirar a caneta do papel, vai a palavra até o fim. O grego é letra por letra, mais ainda escrevendo sobre pergaminho, que tinha uma certa superfície engordurada. E daí que com uma pena duríssima, tinha que colocar força para raspar o pergaminho e para que a tinta pegasse. Então, cansava muito. E assim Paulo ia ditando e alguém ia anotando. Olha, penso que muito provavelmente, e assim, aqueles que são pesquisadores da Escritura, não era uma pessoa só. 2 ou 3 anotavam, de tal maneira que o escrito já ia com cópia, certo? Porque interessava para a comunidade, não é? E estas cópias eram preciosas para toda a igreja, não? Versículo 2. Cuidado com esses cães, cuidado com estes charlatães, cuidado com estes mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos a nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Cuidado com esses. Quem são esses? Mutilados. Melhor, circuncidados. A mutilação era do prepúcio, que era o sinal dos judeus. E Paulo diz: a verdadeira circuncisão é crer em Cristo, pelo Espírito Santo. Então, cuidado com quem espalha uma doutrina falsa. Mesmo que espalhe com doçura, pior ainda, porque talvez pela doçura se aceite, e depois o resultado é o afastamento de Cristo nosso Senhor. Muita gente, em nome de Cristo, faz propostas por aí. Ora, não é porque falam o nome de Cristo. Olhemos o testemunho que dão. O sinal da verdadeira fé é a vida que cada um vive. Então, olhemos a vida e o testemunho da pessoa. Cuidado, não aceitemos a notícia falsa, um evangelho que não seja evangelho de Jesus Cristo e que tenha vindo da tradição dos apóstolos. E como vemos aqui, de fato vinham desta pregação. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, motivos maiores, eu possuo. Apelar para a carne. Nós também poderíamos querer, por um acaso, apelar para coisas desta vida, para se crer em Cristo. Quem sabe alguém dizer assim: minha família é todinha família de fé. Nem isto garante o Evangelho. Eu tenho que viver a fé, não outros.
Outros poderiam dizer, eu venho de um lugar onde todos acreditam. Não adianta, eu é que devo dar testemunho. Ou eu conheço esta e aquela doutrina. Não é doutrina que me salva, é Cristo que me salva pessoalmente. É a busca de Cristo que deve ser a garantia da nossa fé. E se eu busco, isso deve ser perceptível na minha vida. A vida atesta o que eu creio. Interessante, padre. Sim. Fui num retiro uma vez e a pessoa se vangloriava de ter uma coleção de relíquias. Sim. E também não adianta nada essa pessoa não vive. A questão é esta, uma pessoa tinha uma coleção de relíquias e dizia que isto seria a vantagem da sua fé. Não pensemos de forma nenhuma em coleções, imagens, nem mesmo livro da Bíblia. A fé vai no coração, certo? Eu poderia dormir com a Bíblia feito travesseiro. Se ela não estiver no meu coração, não adianta nada. Se eu tiver imagens, mas a santidade da vida não for no coração, a imagem até me afasta de Deus. Não é? Nada disto. Eu creio e dou testemunho. Assim, o chamado do apóstolo Paulo está nos sendo feito. O que Paulo fez por Cristo, então? Circuncidado ao 8º dia. Ele era judeu, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, até perseguidor da igreja. E quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Paulo obedecia à lei. Mas tudo isto, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Ora, para um hebreu, dizer que ele tinha em conta de esterco tudo isto, muita atenção, coisas passadas, embora possam ser preciosas, enquanto passadas, nós não poderíamos viver a fé em Cristo fora do tempo presente. Muita atenção, Paulo poderia ser tradicionalista e se apegar à lei dos judeus, mas não se apega e tem até em conta de esterco tradições que já não podiam servir para mais nada. Muita atenção para o tempo de hoje, isto é um alerta, não desprezar a tradição, mas jamais viver fora do tempo presente. Porque se Deus nos colocou neste tempo, esse é o tempo da nossa vocação, não pode ser outro. E tenho tudo em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Não com a minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Como é firme a fé do apóstolo Paulo. Como deve ser firme a nossa fé.
E deve motivar aquilo que o apóstolo disse lá no início: alegrai-vos no Senhor. O homem que tinha essa motivação de fé só podia ser alegre. Quem vive triste pelas coisas não crê, porque olha para as coisas e não para Cristo. Olhemos nós para Cristo, as coisas passam, nada deve nos reter neste mundo. Somos livres porque cremos em Cristo e praticamos a sua palavra. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e já cheguei à perfeição, não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. E consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado, atirando-me ao que me resta pela frente. Que maravilha! E se alguém que está escutando esta catequese tiver um caderno ou alguma coisa para anotar, deveria anotar essa expressão de São Paulo, que diz assim: prescindindo do passado e atirando-me ao que me resta pela frente. Muita atenção. Quanta gente ama exageradamente o passado. Vale para todo mundo. Sacerdotes que amam mais a batina do que o zelo pelo anúncio do Evangelho. Batina não serve para nada, é roupa. Quanta gente ama mais os panos da igreja do que o anúncio e a comunhão. Quanta gente vai se espelhar em tradições que ficaram para trás, prescindindo do passado. Eu me atiro àquilo que me resta pela frente. Falo de um passado distante? Não. Falo de um passado recente. Por exemplo, pessoas que se alegraram em algum movimento, e o movimento por um acaso, como todos os movimentos, até a palavra indica, é alguma coisa que começa, mas que passa, é movimento. Mas aprenderam, por exemplo, a rezar em línguas, e depois se amarguram, porque não rezam mais em línguas. Meu Deus, prescindindo do passado, atiremo-nos àquilo que nos resta pela frente, porque vale mais a fé em Cristo do que qualquer outra coisa. E a construção da comunhão não é feita pelas coisas, mas pela fé em Cristo. Coloquemos nisto o foco da nossa fé. Por isso é tão preciosa esta carta. Eu persigo o rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso nosso afeto. E se tendes outro sentir, sobre isso Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Não paremos em coisa nenhuma, prossigamos. A fé nos leva a um progresso de vida. A fé não pode ser motivo de decadência. Nada disto. Queria dar um exemplo muito interessante e triste. Havia um movimento na igreja que ficou no passado. Enquanto ele existiu, e na época que ele existiu, era um primor. Chamava-se Pia União das Filhas de Maria. Era um movimento de moças que se reuniam para oração e por devoção, crescimento na fé. E
Quando lá, por 1964, que este mundo estava mudando radicalmente. E nem avaliemos a mudança do mundo. Essa mudança é irreversível. Os tempos mudam. Então, esse movimento foi dando sinais de que já não havia lugar para ele. E ele foi terminando. Assim, naturalmente, não é que alguém decretou. De repente, deixou de existir. E já nos últimos momentos, agonizante, uma senhora que era orientadora da Pia União, uma vez, numa reunião de coordenação, soltou este pensamento: eu lastimo que esse movimento esteja assim, acabando. Porque esse movimento era um freio para as moças. Meu Deus, olhando por esse ângulo, foi muito bom que o movimento acabou. Porque a fé nunca é freio. A fé é motivo de progresso. A cabeça daquela pessoa é que caiu na decadência. Perdeu o sentido da própria fé. Se existe alguma devoção à Mãe de Cristo, ela deve servir para nós de progresso de fé em Cristo. Livre para a santidade da vida. Mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que importa é que a gente avance, progrida na fé. Não que a gente perca a humanidade justificando algum motivo de fé. Quem crê só pode ser mais humano de quem não crê. Seguir o exemplo de Cristo. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes, vos tenho falado e agora falo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Sede meus imitadores, consciência de fé. Alguém poderia dizer, mas Paulo beirava a arrogância. Jamais. Essa é a consciência da fé. Ora, quem assume numa comunidade um grande serviço de coordenação deveria ter a mesma consciência, a ponto de viver de maneira irrepreensível e reunir as pessoas e de ter a coragem de dizer: imitem o que eu vivo, façam a mesma coisa. Porque se não tiver esta coragem e esta determinação, então não está vivendo a fé. Calculem, se um sacerdote numa comunidade não for o motivo para que outros sigam o caminho. Eu tenho que dizer, talvez não diga com palavras, mas de alguma maneira induza a compreensão. Vivam como eu estou vivendo. Mas assim, todos, não importa onde, o bom exemplo vai antes. Sede meus imitadores. Isto é importantíssimo para a nossa vida de fé. Nós, porém, somos cidadãos dos céus e é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará nosso mísero corpo, tornando semelhante ao seu corpo, glorioso em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Meus amados e saudosos irmãos, alegria e coroa minha, continuai assim firmes no Senhor, caríssimos. E este é o pensamento que move São Paulo a continuar o grande anúncio do Evangelho. E nós desejamos, da mesma maneira, continuar o grande anúncio. Nós vamos interromper aqui e continuar na próxima semana, que será a última catequese transmitida daqui, porque provavelmente as outras serão transmitidas a partir de Anhumas, com a Pascom lá de Anhumas. Mas, de qualquer maneira, o anúncio não pode parar. Nós vamos continuar. Que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.